Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um 0800 do Físio. Hoje a gente vai tratar um assunto que é o dia a dia do boxe. Isso aqui, essa temática de hoje é o que você vê todo santo dia. Se você é aluno, você já deve ter passado por isso. Se você é treinador, com certeza algum aluno teu já teve isso, que são as tendinites. O que é uma tendinite? Por que elas acontecem? E por que, cara, você trata, você vai lá, faz a físio, você para de treinar e, cara, por que a tendinite não melhora? Então é tudo isso que a gente vai abordar hoje nessa live, tá? A gente vai conversar sobre os caminhos que você, aluno, e você, treinador, devem seguir para poder conseguir se livrar de uma vez por todas dessa tendinite, tá? Então, se você está caindo de paraquedas, nunca viu esse belo rosto, esse exemplar de Homo sapiens na sua frente, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit de nível 2. E aqui nesse perfil eu falo tanto com você, aluno, te ajudando e te guiando para que você não tenha medo de treinar, e falo também com você, treinador, que pode e por algum motivo vir a sentir insegurança para atender algum aluno com dor, certo? Então, nessa live de hoje a gente vai abordar essa temática. A tendinite é algo, como eu falei, algo comum no nosso dia a dia, de quem, não do boxe só de CrossFit, mas no dia a dia de quem pratica atividade física, tá? Então, é comum para corredor, é comum para jogador de futebol, é comum para jogador de vôlei, é comum na musculação. A tendinite, ela é comum em qualquer prática esportiva. Assim, eu queria que você contasse para mim, comenta aqui para mim primeiro para eu saber de onde você é, tá? De onde você está me assistindo, para eu saber onde que a gente pode impactar. E se você já é meu aluno, se você está comigo no Path Rehab, se você já é treinador, está junto com a gente na mentoria Treinador RX, para eu poder saber também com o que eu estou falando. É massa a gente saber o que a gente está conversando. E comenta para mim qual que é a articulação que mais te incomoda hoje. Se é ombro, se é joelho, se é lombar, onde que mais te incomoda, eu quero saber, tá? Essas questões de tendinite e inflamações no geral, elas são, como eu falei, recorrente no boxe. Eu estou lidando, quer dizer, eu estava atendendo agora, ele foi de alta, certo? Um aluno que ele me procurou, ele treina, na verdade, de CrossFit, mas ele sentiu um estiramento, mas uma tensão. Ele sentia como se fosse um nervo encurtado, essas eram as palavras dele. Como se o nervo tivesse encurtado atrás do joelho. Então é um sinal muito característico de uma tendinite de flexor de joelho, então uma tendinite de isquiotibiais, né? E ele já estava lidando com essa dor há alguns meses. Ele sentia essa dor, ele sentiu a primeira vez jogando futebol, e aí ele foi treinar, aí ele, deu uma diminuidinha na carga, deu uma semaninha, ficou show de bola. Aí logo depois ele voltou a treinar normal, ele deu uma segurada no futebol, mas ele foi voltar a treinar no futebol. E aí num pulo de corda, ele falou assim, eu senti que parecia rasgando, eu senti uma pressão. E aí nessa pressão que ele sentiu, ele começou a ver que aquilo ali parecia que estava cada vez mais curto. Era muito pior quando ele sentava, quando ele ficava muito tempo sentado, que era a jornada do trabalho dele. Era pior quando ele ficava muito tempo sentado. E a hora que ele ia ficar de pé, era como se ele tivesse com aquilo ali preso. Então ele ia esticar o joelho, aquilo ali estava amarrado. E aí conforme ele ia se mexendo, aquilo ali ia soltando, mas era muito desconfortável. E aí depois de alguns meses lidando com aquilo, entre altos e baixos, porque daí, qual que era a estratégia dele? Ele parava de treinar quando ele estava com dor, aí a dor diminuía. Aí ele voltava, ficava bem, dava uma semana ele ficava bem. Voltava a treinar, treinava de novo, a dor elevava. Aí voltava todos os sintomas de novo. Voltava dor. Aí ele parava de treinar. E ele ficava sempre nesse altos e baixos. O treinador dele, na época, não conseguia manejar aquilo, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, o feedback dele pra mim, cara, ele não sabe o que ele tá fazendo. Então, ele tá me guiando e adaptava para ele da maneira mais simples possível,
para que ele realmente não tivesse dor. E eu não julgo o treinador, porque se eu também não soubesse o que o meu aluno tem, eu ia tentar jogar no sistema mais simples, no sistema mais básico, para garantir a menor chance de eu errar e piorar o quadro dele. Então eu não julgo o treinador. Mas esse aluno ele começou a ficar frustrado. Nisso ele parou de jogar vôlei que ele jogava, ele teve que parar de jogar o futebol que ele jogava e ele começou a parar o CrossFit. Esse quadro ele agrava ainda mais quando esse aluno é um ex-obeso. Ele ainda estava no processo de emagrecimento, ele ainda estava no processo de perda de peso, mas ele já tinha perdido coisa de 30 quilos e agora ele se via num momento onde ele não podia treinar, porque toda vez que ele treinava doía, mas ele sentia que ele não tinha mais para onde evoluir e foi assim que ele me procurou. E aí dentro desse processo, o primeiro ponto que a gente abordou com ele foi entender o que era a tendinite. Então, eu vou seguir exatamente o processo que eu fiz com ele, toda a educação que eu fiz com ele, eu vou trazer aqui para vocês. Então, primeiro ponto, entender o que é uma tendinite, tá? Pensa que o teu músculo, ele é uma estrutura contrátil. Então, o teu músculo é isso aqui, ele fica contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Essas pontas aqui, ó, tá? São os tendões. O tendão nada mais é do que um tecido que faz esse músculo, essa parte contrátil, se prender no osso, tá? Então ele vai segurar o músculo no osso. E aí quando o músculo contrai, ele traciona o osso. E aí o osso se movimenta, certo? Então o tendão é o principal responsável por transferir a contração do músculo para o osso e gerar movimento. Então todo o movimento que a gente executa, a gente atribui ao músculo. Mas o cara realmente responsável por isso é o tendão. Porque quando o tendão rompe, o músculo contrai e não move mais nada. Então o tendão é o responsável por transferir essa energia. Só que o tendão, a gente escuta muito sobre ele estar parcialmente rompido, às vezes completamente rompido. Tá? O tendão ele é uma estrutura também ligada assim, de feixes. Tá? Ele é preso desse jeitinho. Basicamente é como se ele fosse, mal comparando, mas é como se ele fosse um músculo que foi se juntando, se especializando, se juntando, e ele ficou muito denso, muito rígido, porque essa parte não contrai. E é ela que sustenta a contração. Então toda vez que o músculo puxa, então pensa que o músculo está contraindo aqui, o músculo puxa, esse tendão ele puxa junto, e ele faz tração aqui, para isso aqui não romper. Conforme ele vai inflamando, tá? Ele vai inflamando por quê? Porque o músculo, o tendão ele desenvolve diferente no músculo. O músculo ele ganha mais força quando ele tem mais contração. Então quanto mais contração tu entrega pro teu músculo, mais contração pro teu músculo, mais o teu corpo entende, opa, eu preciso ter mais fibras, eu preciso ter mais volume, eu preciso ter mais estrutura. Só que o tendão, ele precisa ter tensão para poder ser fortalecido. Então, a forma com a qual o tendão é fortalecido é diferente da forma com a qual o músculo é fortalecido. Então, o músculo eu ganho com contrações, quanto mais contrações eu dou para o músculo, mais forte ele fica, só que o tendão ele precisa ter tensão. O músculo, o tendão, ele precisa ser tensionado, porque na hora que o tendão é tensionado, que ele entra nesse momento de ficar sob pressão, é a hora que o corpo entende, olha, como é ele que transfere a energia, ele precisa ser tensionado. Quanto mais vezes ele for tensionado, mais o cérebro entende, pô, eu preciso aumentar a quantidade de estrutura nesse tendão, porque ele está recebendo muita tensão, só que agora ele está precisando aumentar essa estrutura. Então, o músculo contrai, ele melhora a contração. O tendão melhora com tensão, tá? E quando ele não tem tempo, ou o músculo faz muitas contrações, sem tempo hábil, tá? Desse tendão ganhar estrutura, esse tendão fala assim, ah, meu irmão, vai trabalhar sozinho. Pra mim chega, eu não vou mais. E aí ele começa a ter uma série de problemas. Ele começa com microprocessos inflamatórios. E esses processos inflamatórios, eles vão te dando sinais. É aquela dorzinha no final do treino, é aquela dorzinha que aparece de vez em quando, é aquela dorzinha que tá ali, mas tu acha que não é nada e que ela vai passar. Mas isso já são sinais do teu músculo, sinais do teu tendão, o teu corpo já está percebendo que aquela região está dando sinais de tipo, ó,
tem alguma coisa errada. Porque a dor para você que está me assistindo, a dor ela é sempre uma sinalização que o teu cérebro interpreta. Então o teu cérebro recebe uma série de sinais e ele interpreta a dor como os sinais e ele diz se vai doer ou não quando ele nota que existe uma possibilidade ou uma causa real de uma lesão. Então eu posso ter uma lesão específica e o cérebro interpreta os sinais da lesão e diz assim, ó, a lesão veio daqui, tem uma lesão, ele interpreta esses sinais, chegou lá em cima, ele vai falar, esses sinais são de uma lesão. Então ele começa a dizer que tá doendo, porque a dor é uma sinalização, tipo, ó, Otávio, presta atenção, lá naquele ombro tem alguma coisa que não tá legal, então ele manda um sinal de dor. Mas ele também pode interpretar alguns sinais daqui sem ter uma lesão ainda. E ele já tá te falando assim, ó, abre o olho, tem alguma coisa ali. Então, nesse processo, quando você não aceita essas, ou você não ignora esses pequenos sinais que o corpo te dá, esses processos inflamatórios eles vão crescendo. Eles vão crescendo, eles vão crescendo, vão crescendo, porque vai chegar uma hora que você não vai te parar. Se você não parar, ele vai te parar, certo? E aí, entra no segundo ponto. Então, primeiro você entende o porquê que você está passando. Bom, eu estou passando por isso porque a intensidade que eu estou botando para o meu tendão não está sendo adequada. É como se você estivesse fazendo cargas muito acima do que você não estava preparado. E aí isso começa a te gerar inflamações no tendão. Então, a partir dali, seu tendão ele começa a enfraquecer. Todo o processo inflamatório ele vai gerando fraqueza para aquela região. Também quando o teu cérebro percebe aquela região com um pouco mais de inflamação, o que ele faz? Vou diminuir a atividade para aquele grupo muscular. Então ele começa a diminuir a capacidade contrátil daquele músculo. O que vai? Só que você não para de fazer, então você vai aumentando ainda mais o processo inflamatório. E aí você fica nessa bola de neve, até chegar num ponto que você quebra. Tipo, não dá mais para ficar pendurado. Não consigo mais fazer snatches. Não dá mais para agachar. Eu preciso parar. E aí você resolve ter a brilhante ideia de parar de treinar. E aí você fala, não, eu vou tirar uma semana fora. Aí teu aluno olha pra ti e fala assim, não, veja bem, vou ter que, coach, eu vou ficar uma semaninha parado, porque esse meu ombro, esse meu joelho não tá legal, vou ficar uma semaninha parado, semana que vem eu volto. E aí vem o segundo problema. A pior cagada que esse meu aluno cometeu e que talvez você pode estar cometendo ou o seu aluno pode estar cometendo, que é parar de treinar. O que acontece? Quando você para de treinar, é como se você tivesse pisado no espinho. Você tira o pé do chão, pisou no espinho, você está lá andando no seu parque bem bonito, belo, formoso, e de repente você pisa no espinho. Aquilo dói, aquilo ali ele dá uma série de sinais, seu corpo entende o problema, beleza, tô com o espinho no pé. Aí tu vai mancandinho, tu senta num banco, bota o pé pra cima e lá no pé pra cima você fica. Aí dá uns 5 minutinhos, você não mexe o pé, começa a conversar com outras pessoas, vai mexer no celular, você esquece a dor. Passou. Não tem mais. Claro que não tem mais. Mas o espinho ainda está no seu pé. Você ainda está com o espinho no seu pé. A hora que você pisar no chão, você vai sentir a dor. Porque perceba, o teu corpo ele leva de 7 a 14 dias para solucionar qualquer processo inflamatório. Aí você faz o quê? Você para de treinar. Então o primeiro ponto é a redução do processo inflamatório. O processo inflamatório começa a diminuir, tá? Porque é normal. O teu corpo ele vai resolver todos os problemas que você estiver passando desde que você não atrapalhe ele. Então, você parou de fazer, ele vai melhorar. Vai melhorar. A tendência é essa, tá? A tendência é sempre o teu corpo tentar entrar no equilíbrio e melhorar essas inflamações. Aí você volta a treinar. Quando você volta a treinar, você não volta com o pé atrás. Pensando assim, pô, eu tava fazendo isso e eu me machuquei, então agora eu vou voltar mais devagar. Ou fiquei 2 semanas parado, só comendo e bebendo, e não fazendo nada direito, minha dieta totalmente fora. Eu não treinei mais nada, eu fiquei parado. Isso tudo diminui a capacidade muscular, isso tudo diminui várias outras coisas no teu corpo. E era o que meu aluno tava fazendo, ele parou de treinar. E aí a hora que ele volta, ele não quer voltar tipo com um passo atrás, ele quer voltar como se nada tivesse acontecido. E aí vem o segundo problema, você não adapta o seu treino. Você deve continuar treinando, isso é fundamental. É fundamental que você continue treinando mesmo com uma inflamação ativa. Por quê? Porque além de você ter os benefícios óbvios de treinar, que a gente já conversou isso em outras lives, você precisa agora
ajustar o teu treino para que você possa ter as adaptações necessárias para que esse tendão se fortaleça. Então, Otávio, eu não quero fazer adaptações. Então, beleza, você vai fazer os treinos da maneira que você consegue, e é importante que você volte a treinar com o mínimo de dor possível. Você ajusta os seus treinos para que você tenha o mínimo de dor possível, e a partir dali você vai fazer os fortalecimentos necessários. Tudo o que você precisa fazer de fortalecimento específico para dar mais estrutura para esse tendão. E assim você consegue recuperar o teu tendão sem precisar parar de treinar. E foi isso que a gente fez com o nosso aluno. Ele voltou a treinar e aqui em paralelo eu vim fazendo o processo com ele, e até agora ele está seguindo junto com o Path Rehab. Ele usa o Path Rehab agora como preventivo da lesão dele, certo? Para que essa lesão não ocorra mais, ele possa continuar treinando. E hoje, depois de 2 meses, ele conseguiu retornar às atividades normais. Mas ele não parou de treinar nesse processo. Desde o primeiro dia que a gente começou, ele voltou a treinar todos os dias. E isso é uma peça-chave para que você possa realmente voltar a treinar. Então aqui estão os 3 ajustes práticos que eu fiz com o meu aluno, que deu o resultado para ele, que a ciência mostra pra gente que é o caminho mais ideal para o tratamento de qualquer tendinite, tá? E se você não está seguindo esses 3 caminhos, muito provavelmente você não está no caminho certo. E é por isso que a tua tendinite ela tem altos e baixos. Ela melhora e piora, melhora e piora. Porque você está furando em algum desses gaps. Você está furando em algum desses processos. Então, primeiro ponto, não para de treinar. Você precisa treinar. Só que aqui você precisa entender. Se eu estou com uma dor no meu ombro, o meu treino a partir de agora, ele não é mais um treino para desenvolvimento do meu fitness. O meu fitness agora, ele está focado em desenvolver a minha tendinite. Então eu vou para o treino, treinar o que eu consigo treinar, enquanto eu fortaleço o que eu preciso fortalecer. Essa é a mente de quem está com dor, precisa ter. Eu sei que é chato, eu passo por isso, eu já passei por isso, eu reabilitei só esse ano, a minha lombar, o meu joelho, eu já reabilitei no passado o meu ombro. Cara, é chato, mas mais chato do que não parar de treinar e treinar adaptado, mais chato do que isso é não conseguir fazer a modalidade que você gosta. É o teu aluno te abandonar e ter que ir para musculação sabendo que ele não vai fazer. Isso é mais chato. É melhor que ele venha para a tua aula, faça o mínimo viável, o mínimo de dor. Talvez ele não vai cansar tanto, talvez tem dias que ele vai conseguir fazer tudo. Por exemplo, ele está com dor no ombro. E aí aquele dia o workout é lunges, air squat e corrida. Tá bom, ele faz o treino inteiro, pô. E aí ele vai conseguir treinar com todo mundo, ele vai ser divertido pra caramba, ele vai conseguir se divertir um monte, vai ter os benefícios, vai conseguir treinar, show de bola. Mas vai chegar num dia que o dia é um heavy day de snatch. E aí ele não vai conseguir treinar. Ele vai ter que fazer talvez um heavy day de squat clean, talvez ele vai ter que fazer um heavy day de bench squat. Ele vai treinar o que ele pode treinar, enquanto ele fortalece o que ele precisa fortalecer. Porque o teu fitness é tão forte quanto o teu pior elo. Se o teu pior elo é o teu gás, por exemplo, para treinar, você não tem pulmão para treinar, falta gás, você precisa desenvolver teu gás. Se o teu calo é força, que é o meu calo, se o meu calo é força, você precisa fazer força. Se o teu calo é uma dor no ombro, você precisa resolver a tua dor no ombro. Porque senão você não consegue avançar nos teus treinos. O teu aluno não vai ver mais valia e o teu aluno vai cancelar, vai trancar a mensalidade do boxe. Infelizmente, essa é a realidade. Então, primeiro ponto, não para de treinar, você precisa continuar treinando. Segundo ponto, as tuas adaptações para você poder continuar treinando, elas devem ser baseadas na tua capacidade funcional e na tua dor. Então, o que você consegue fazer, então você não pode deixar de fazer coisas que você consegue fazer. Então, estou com dor no ombro, mas eu consigo fazer flexões de braço. Cara, você precisa fazer flexões de braço. Talvez você vai diminuir o volume, talvez você não vai fazer todas que você tem que fazer, talvez você adapte com o joelho no chão, mas você vai fazer. E você não pode ter dores maiores ou dores moderadas a graves, tá? Dores leves, é um desconforto, tá presente e, cara, pau na máquina, bota o teu corpo para se movimentar. Se você segue isso, é muito mais rápido. E o terceiro e último ponto, tá? Você precisa fazer os exercícios corretivos.
Não adianta. Como eu te falei, se o tendão ele fortalece com tensão, você precisa botar exercícios específicos para o fortalecimento de tendão. Se você acha, tá? Se por exemplo assim, ó, você não consegue ajustar, ter esse conhecimento, o teu treinador, você treinador não tem as ferramentas dentro de sala de aula para poder ajustar isso, é uma coisa que eu ensino dentro da minha mentoria Treinador RX, como um treinador ele pode adaptar o treino e fazer a reabilitação do seu aluno dentro da aula, para que o aluno não precise desprender mais 1 hora, mais 20 minutos do seu dia para poder fazer. Tá? Você consegue dentro da skill, por exemplo, fazer a parte de fortalecimento dele. Tá? Agora, se você não tem isso, você precisa fazer os fortalecimentos. É fundamental para que o teu tendão fique mais forte, ele sustente a carga. E assim você vai gradativamente conseguindo progredir. Fechou? Então, isso aqui é geral, tá? Isso seja uma tendinite patelar de joelho, isso seja uma tendinite de ombro, tá? Uma tendinite de manguito, isso seja, vamos lá, outra tendinite de tendão de calcâneo, uma fascite plantar. Toda inflamação, ela deve seguir essa ordem. É o que a ciência mostra pra gente. E eu quero saber de você que está me assistindo, me conta aqui qual que é a região que tu mais escuta falar que tem tendinite. Tá? É ombro, é joelho, dentro do teu box onde tu treina, as tuas pessoas que convivem contigo. Treinador, qual que é, fala pra mim se você é treinador, qual que é a região que os teus alunos mais relatam ter tendinite? Eu estou preparando, exatamente para eu poder saber, porque eu estou preparando um conteúdo específico para isso. Tá? A ideia do PAF Rehab é ser um programa de prevenção e reabilitação de lesão. Então, ele é um protocolo montado pensando exatamente nessa sequência. Pensando em manter esse teu aluno ativo, te manter ativo, certo? Que você não precise parar de treinar, mas fazendo os fortalecimentos específicos. Cada fase do PAF Rehab é pensada exatamente nas fases de fortalecimento de um tendão, de um fortalecimento das estruturas musculares para que elas sustentem a demanda. Dentro do PAF Rehab a gente aprende, né, eu ensino para o aluno como que ele vai fazer todo o processo de adaptação, como ele vai fazer o manejo da dor dele, isso é fundamental ele entender, tá? E principalmente como e quais são os exercícios que você precisa fazer. São 4 fases separadas em 3 semanas. Antes de você começar o protocolo, você vai ter toda a parte de autoavaliação, então para você poder fazer toda uma avaliação funcional do teu corpo. Depois você vai ter toda a parte de descarte de lesões mais graves, para você poder saber se é realmente uma lesão mais grave que precisa de atendimento médico ou não. E por último você entra, mais ou menos importante, obviamente, com a parte de protocolo. O que você precisa fazer para você poder recuperar da dor. A ideia é que você não precise pensar, é só executar. Cada fase ela tem os seus pré-requisitos, você só avança de fase quando você cumpre os pré-requisitos necessários. Então, ele é um protocolo pensado para quem treina. Tá? É direto do piso preto para quem treina. Ele foi montado por mim, para os meus alunos, e agora eu quero entregar isso para vocês. Se você tem interesse de conhecer um pouquinho mais, comenta aqui embaixo, quero, que eu vou enviar o link para você no teu direct, fechou? E agora, galerinha, é a hora das perguntas. A gente teve bastante pergunta na nossa caixinha, então eu vou responder as perguntas que vieram por lá, fechou? Vamos achar aqui, vamos começar com isso aqui, ó. Problema no ombro, bursite e tendinite são a mesma coisa? Como resolve? Tá? Então vamos lá, bursite e tendinite não são a mesma coisa porque são estruturas diferentes. Então o sufixo, o finalzinho da palavra ite, quer dizer inflamação. Então, rinite, uma inflamação no rino. Tá? Rinite, sinusite, uma inflamação no sinus. Tá? As duas vêm no nariz, que são esses ossos da face aqui. Então, uma tendinite é uma inflamação no tendão. Uma bursite é uma inflamação na bursa. A bursa ela é uma estrutura esponjosa, cheia de líquidozinho, que ela serve exatamente para absorver impactos. Tá? Então você tem algumas bursas espalhadas pelo teu corpo. Então você tem uma bursa embaixo dessa pontinha óssea, que é a mais comum de inflamar, certo? Que tem um tendão que passa por baixo, então o tendão do supraespinhoso, ela fica embaixo. Tá? Então, normalmente esses dois acabam inflamando junto, às vezes um antes do outro, e normalmente elas estão relacionadas a uma fraqueza de escápula. Tá? Agora eu posso ter uma bursite
Aquilolecno, que aí você vai ver que a pessoa bate o cotovelo e fica uma bola gigantesca assim, porque inflama a bursa, então tu tem uma bursa aqui. Normalmente você vai ter uma bursa onde passa um tendão e embaixo tem um osso. Então tu vai ter tendão, bursa e osso, exatamente para que os dois não fiquem atritando. Então é para ser uma região que fica mais confortável, mais seguro, tá bom? E como você resolve? Fortalecimento, não tem muito para onde fugir. Vamos lá, vamos ver. Outra perguntinha. Dor na região sacra. Ela mandou uma outra pergunta falando que é o cox, tá? Choque pós-burp to target. 3 semanas e medicado. Tá? Ela pergunta no outro stories, na outra pergunta o que fazer, tá? Nesses casos em específico, dor em choque, numa região muito sensível, é importante uma avaliação médica, fazer um raio para fazer descartes de outras possíveis lesões. Por exemplo, quem tem histórico de fratura de cox, tá? Normalmente acaba tendo muito incômodo para fazer movimentos como agachamento, burp, onde tem muita flexão de tronco, onde a pelve precisa rodar. Então, às vezes, vale a pena você ir no médico, fazer um raio para poder descartar coisas mais graves, tá? Então, aqui, antes de você começar a fazer os tratamentos, é interessante você fazer o descarte de lesões mais graves. Mas, fazendo os descartes, trabalho de progressão gradual dentro de um espectro de dor para dessensibilizar essa região e você conseguir ajustar o movimento, certo? Medicação nesse caso, se a medicação não está fazendo efeito, não vale a pena continuar, só está sobrecarregando o teu fígado, o teu rim, não vale a pena, fechou? Perere. Vamos lá, vamos ver. Sinto muita dor no ombro em exercícios como snatch, dumbbell, overhead lunges e overhead squat, como resolver? Vai depender do que está acontecendo, né? Mas na sua grande maioria, o problema pode estar em mobilidade torácica, então você não consegue ter um bom encaixe. E aí, se eu não tenho um bom encaixe de mobilidade torácica, então deixa eu ficar de pé que fica mais fácil para demonstrar. Então, se eu não tenho um bom encaixe de coluna torácica, então se na hora que eu vou agachar eu preciso fazer isso aqui assim, ó, onde eu rodo o meu ombro para frente, eu sobrecarrego muito os tendões do manguito, eles podem ficar pinçados aqui embaixo e principalmente tendão do bíceps. E aí, nessa hora, você precisa ganhar mobilidade torácica, você precisa ganhar estrutura de mobilidade torácica e principalmente fortalecer a escápula para melhorar a tua posição de overhead squat. A minha dica nesses casos é, faça overhead squat. Mas faça overhead squat com cano, trabalhe em posição de garçom, então quando você fica com a mão assim, ó, com a palma da mão virada para cima, trabalhe em garçom. Eu fiz um vídeo esses dias, no feed tá lá, tá? Então trabalhe em garçom exatamente para desenvolver o teu overhead squat. Se você está sentindo dor para fazer snatches, o problema normalmente está na sua técnica. O snatch não machuca, tá? O snatch, muito pelo contrário, ele quase não tem ação do ombro, tá? Desde que você saiba fazer uma boa transferência com as pernas. Se você não usa bem as pernas, você depende muito da rotação do ombro. E aí toda vez que você vai fazer o snatch, toda vez que você tem o contato, você puxa a barra com o teu braço para girar, você não pensa em dar ação com a barra e cair para debaixo dela. Você simplesmente traz a barra na grosseria para cima. E toda vez que você faz essa rotação aqui, é sobrecarga para os músculos do manguito, que eles não deveriam estar fazendo esse tipo de força, e aí normalmente eles incomodam. Então, desenvolve a tua técnica, trabalha o teu overhead squat e faz fortalecimento de escápula e mobilidade de coluna torácica. Próxima pergunta. Oi, esse aqui destruiu os joelhos, meu senhor amado. LCA e fratura no menisco do joelho direito. Normalmente os dois vêm junto, tá? Um LCA, normalmente ele rompe o menisco junto. E aí tu pode fazer a tríplice coroa, que é romper o LCA, romper o ligamento cruzado, romper o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, ter uma lesão de menisco e junto de brinde você vem com uma lesão também de ligamento colateral medial, tá? Porque é o mecanismo de lesão. Então no joelho direito tem toda essa bicheira, no joelho esquerdo só uma condromalácia grau 3. Sinto dor no joelho esquerdo e nada no direito. O que dá para fazer? Tá? Muito provavelmente... Por que tu não sente dor? Porque provavelmente para fazer o processo de recuperação do LCA, quando tu opera, tu faz todo um processo de recuperação. Tá? Muito provavelmente tu foi na fisioterapia, tu fez toda a parte de fortalecimento, piriri, parará. Se tu seguir o protocolo como deve ser seguido, você fortaleceu a sua coxa.
Só que agora você precisa fortalecer a sua coxa esquerda. Você foca tanto no processo de fortalecimento da coxa operada que o outro joelho, que em teoria tem menos problema, ele acaba ficando deficitário. Então, minha recomendação, trabalha muito exercício de isometria para a coxa, tá? E trabalhos de condromalácia, tá? Então condromalácias, condropatia no geral, dor anterior de joelho, que vem tudo no mesmo escopo de dores, tá? Eles precisam muito de fortalecimento de coxa. Então quanto mais forte for a coxa, e a coxa como um todo, tá? Então mais forte for a coxa, a parte da frente, posterior de coxa, mas principalmente estabilidade de glúteo e ajustar a tua posição de agachamento. O teu agachamento ele deve ter um ajuste para que você não jogue tanta pressão para a parte anterior do joelho, tá? Se, por exemplo, ficou algum déficit da cirurgia no joelho direito, você pode estar sobrecarregando o joelho esquerdo nesse sentido, e aí, nesse caso, é um problema. Então, a gente tem que olhar o contexto todo, tá? Vamos lá. Tenho dor crônica no cotovelo, especialmente em pull-ups, vai e volta sempre. O que preciso fazer? Essas questões de vai e volta sempre são relacionadas ao que a gente abordou hoje na aula, de você não resolver o problema, você só simplesmente parar de fazer. Então, o que acontece? Eu fiz um vídeo essa semana, eu acho que saiu na terça, falando exatamente sobre esse problema do cotovelo. Quando tu faz a puxada do pull-up, pensa que todo movimento de puxada, de dorsal, tá? A tendência é que eu faça isso aqui, ó. Então, eu faço o balanço, eu puxo e o meu cotovelo vai lá para trás. Quando eu faço isso aqui, ó, eu selo bem as escápulas, certo? Então eu tenho muito mais recrutamento da parte de trás do meu ombro. Então eu tenho muito mais força aqui, marco o ponto, beleza. Nessa posição aqui também, o meu antebraço, quando eu estou aqui, ó, o meu cotovelo lá para trás, ó, o meu antebraço, ele está contraído, mas ele não está tão tensionado assim, ó. Ele está mole aqui, tá? Ah, beleza, estou segurando na barra, mas ele não está tão bravo. Agora, se o meu pull-up é esse pull-up assim, ó, com a mão na linha dos ombros, tá? E aonde eu balanço aqui, puxo aqui e aqui, ó. Termino com o cotovelo no lado do corpo ou à frente do corpo, eu tô nessa posição aqui, ó. Cara, nessa posição aqui, teu antebraço, ele chora, tá? Então, se você tem essa mecânica de movimento, você precisa fazer o ajuste na sua mecânica de movimento. Então, abrir um pouco mais a pegada. E aí, em paralelo, tá? Eu trabalharia muita força de dead hang. Fica pendurado na barra, sem o grip mesmo. Faz mais trabalho sem o grip, tá? O grip, às vezes, ele dá muito volume pra gente, mas a gente não tem força de pegada. Você vai ver que é muito comum, por exemplo, pessoas que fazem bar muscle up, se pendurar na barra sem o grip, ele não consegue fazer keeping pull-up. Porque ele não consegue ter força de pegada. Faz 2, 3 keep e a mão começa a escapar. E não é porque a mão está suada, é porque você não tem força de pegada. Então você precisa trabalhar a sua força de pegada. Começa trabalhando muito dead hang, então pendura na barra, fica penduradinha, solta, tá? E tenta acumular 5 minutos. Vai quebrando, vai parcelando, faz de 30 em 30 segundos, vai acumulando tempo. Tá? 10 rodadas de 30 segundos, por exemplo. Vai acumulando tempo. Isso vai te dar força de estrutura de pegada e aí, em paralelo, desenvolve esse teu keeping. Normalmente isso ajuda. Fechou? Felipe, vamos deixar assim, Felipe. Quando apoio o joelho no chão, sinto como se fosse rasgar ao lado do joelho. Treino há 3 anos e essa é a nova. Pô, vai depender muito, cara. É só quando apoia o joelho no chão, tu não tem um outro movimento. Porque às vezes é só não apoiar o joelho no chão. Às vezes ao invés de apoiar o joelho no chão com tudo, bota um abmat, um colchonete, para não ficar o joelho em contato com o solo. Por exemplo, eu tenho uma veinha que passa bem em cima da minha patela. Tá? Sei lá se isso é uma variação anatômica, se é um presente divino para mim, mas enfim, toda vez ela tá ali em cima. Então quando eu fico só de joelho no piso, por exemplo, me incomoda bastante. Ele me dá tipo um choquezinho assim, parece. Então, cara, sempre que eu vou ficar de joelho, tipo, fazer alguma mobilidade, alguma coisa assim, eu boto colchonete, resolve o meu problema e segue o baile. Às vezes eu boto o abmat e segue o baile, tá? Então, às vezes não é um problema, às vezes a gente procura chifre e cabeça de cavalo, tá? Vamos lá, o que temos aqui? Vamos lá. Tendinite de cabo longo de bíceps, quase me mata nos ginásticos. Tenho que parar de fazer os movimentos? Jamais. Jamais. Mesmo esquema da lesão anterior, da dor anterior de antebraço, tendinite de bíceps bate nessa mesma tecla, tá? Quando minha puxada, ao invés de acontecer de dorsal lá atrás, ela acontece muito de bíceps aqui, ó, tá? Ela acontece muito fechadinha.
E aí eu tenho uma sobrecarga para um cara. Pensa que a gente trabalha dentro do CrossFit padrões de movimento. Então quando a gente fala de padrões de movimento, você tem padrões de empurrar e padrões de puxar, tá? Então quando a gente fala de padrões de empurrar, são todos os músculos que trabalham no padrão de empurrar. Então a gente vem com peitoral, deltoide anterior, tríceps, todos esses músculos que trabalham nesse processo. Tem mais músculos envolvidos, mas esses são os principais. Então, peitoral e tríceps. Se eu não consigo recrutar de maneira eficiente o peitoral, eu sinto muito tríceps e posso sentir o meu ombro. Então eu preciso aprender a contrair, aprender a executar o movimento de uma maneira mais lenta, mas para que eu saiba recrutar o músculo certo na hora certa. O mesmo acontece para as puxadas. A puxada ela deve, na sua grande maioria, acontecer de dorsal, que é o cara mais forte, é o grupo, é o músculo mais forte e mais estruturado para poder fazer as puxadas. Só que no nosso dia a dia tudo que a gente faz é aqui, né? Vou pegar uma garrafa de água, é aqui, é tudo aqui para mim. Nada eu faço aqui para trás. Percebe a posição do meu cotovelo? Olha a diferença de eu puxar algo daqui para cá, onde eu trago para o meio, eu trago para mim, meu cotovelo nem passa da linha do meu corpo. E é algo que eu vou trazer daqui para cá. E aí eu sinto a minha dorsal aqui atrás. Se eu não tenho essa consciência, muito provavelmente a hora que eu vou fazer as puxadas, eu vou trazer para o músculo que eu tenho mais consciência, que é o bíceps. Então eu preciso trabalhar muita isometria para fortalecer o bíceps, mas principalmente para poder aprender a usar força no músculo certo na hora certa. Fechou? Então esse é o melhor caminho para você seguir. Joselito Fonseca. Dor adormecendo o ombro. Isso é normal? Não é normal. Tá? Não é normal, não é normal. Tá? Não é. Porque não é normal sentir dor. Tá? Essa é a questão. Tá? Agora, se está amortecendo o braço, se está sentindo, por exemplo, uma dor que corre para o braço, se está sentindo alguma alteração nesse sentido, é importante que você faça uma avaliação médica. Tá? Por quê? Porque pode estar tendo algum comprometimento nervoso, pode estar tendo algum comprometimento vascular, tem que saber o que você fez, assim, dessa maneira ele fica bem aberto, bem amplo, tá? Então, é melhor que você procure uma avaliação médica. Agora, não necessariamente você precisa parar de treinar, você pode continuar treinando e ajustando o que for necessário, tá? Galerinha, a última pergunta aqui vai ser do Diego Rocha, Diego Rocha G. Fazem 2 horas que saí do horto. Caralho! 2 horas que saí do horto. Fiz ultrassom e fui diagnosticado com tendinopatia quadricipital do lado direito. Ele passou 20 sessões de fisioterapia. Alguma dica? Protocolo? Cara, se você acompanhou a live toda, você já deve estar ligado, tá? Que você precisa fazer os fortalecimentos. A tendinite, muito provavelmente essa tendinopatia quadricipital, ela está ligada a um excesso absurdo de carga. Então, ou você teve um aumento absurdo da tua carga, tá? Uma progressão muito rápida, ou um percentual muito próximo da tua máxima com um volume muito alto, né? Muitas vezes na semana. Porque esse é o único caminho, tá? O percentual não só falando de carga, tá? Não só falando de carga peso, tá? Por exemplo, distância de corrida é carga, tá? Intensidade de corrida é carga, volume de pistol é carga, tá? Volume de air squat é carga. Então isso é importante a gente entender. Então as 20 sessões de fisioterapia, eu não gosto basicamente dessa questão de 20 sessões, 10 sessões de fisioterapia. Cara, quem vai dizer quantas fisioterapias tu precisa é o fisioterapeuta, deve ser ele, tá? Mas infelizmente dentro do sistema do plano de saúde o médico manda. Então, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Mas, enfim, cara, segue o baile, fortalecimento é isso mesmo, vai ter que fazer o fortalecimento da físio. Se na tua físio tu não fizer fortalecimento, foge, meu irmão. Foge. Tem que fazer força, tem que trabalhar força. Melhor forma de trabalhar tendão é fazendo isometrias e cargas excêntricas. Então, o controle de fase excêntrica é fundamental para poder ganhar estrutura de colágeno no tendão e esse tendão fortalecer e não te incomodar mais. Fechou? Galerinha, a última pergunta aqui, o Andrei mandou várias aqui. Ruptura completa de ligamento colateral medial, menisco medial protuso, preciso de cirurgia e consigo voltar a treinar. Fiz físio, melhorei, mas não conseguia nem colocar o pé no chão e agora estou bem melhor. Tem quase 2 meses que aconteceu. Tem dicas físio? Cara, treina, adquire. Mesmo que você, hoje em dia, dependendo do que você faz, tá? Dependendo da atividade física que você faz, dependendo
do teu trabalho, dependendo da tua idade, tem vários fatores que precisa ser observado aí nessa conta, mas existem casos de não operar mais ligamento cruzado, nem ligamento comilateral medial, enfim, ligamentos do joelho, porque o custo disso em sentido de saúde, o sentido de custo mesmo, dinheiro de operar, todo o manejo, cara, às vezes não vale a pena, tá? Por exemplo, vai pegar um cara mais velho, vai operar, mas o cara não faz mais nada na vida, não treina, não faz nada, não pratica uma modalidade que precisa de estabilidade, desde que faça o processo fisioterapêutico de uma maneira eficiente, treine, ganhe função, use a musculatura para proteger, esse é a jogada. Então, e se você for, o caminho é o mesmo, tá? Porque assim, se você for operar, continuar treinando, fortalecer toda a tua coxa, fortalecer toda a tua perna, é fundamental para você fazer um pré-cirúrgico. E aí, quando você operar, você tem mais, os benefícios da recuperação são mais rápidos, tá? Então você recupera mais rápido se você fizer um bom pré-operatório. Se você não quiser operar também, você mantém a coxa muito forte, mas aí é muito forte, muito trabalho de estabilidade, porque as musculaturas vão ter que compensar a falta do ligamento, tá? Mas segue o baile, vida que segue. O que eu desenvolveria se estivesse na minha aula, fosse meu aluno, o que eu desenvolveria contigo? Cara, padrões de agachamento, muito padrão de agachamento, para ter isso muito cristalizado, muito eficiente. Desenvolveria o teu pistol da melhor maneira possível. Pô, Otávio, vai fazer pistol com o cara, ele não tem ligamento. Cara, eu não concordo, por exemplo, em fazer pistols no workout. Não é minha praia, não acho que faz sentido um movimento tão complexo e a grande maioria esmagadora das pessoas normais, seres humanos normais que fazem o boxe, tá, não tem capacidade motora para executar um pistol dentro de alta intensidade. Mesmo que consiga executar o pistol. Nem todo mundo, e eu assim, cara, chuto 90% mais, não tem capacidade motora para sustentar o pistol sob fadiga. Então, o pistol dentro do workout, para mim, a minha visão como treinador, ela não vale a pena, tá? Agora, você precisa ter a capacidade de executar um pistol. Você deve conseguir executar pistols dentro do skill, por exemplo, tá? Porque isso mostra força, isso mostra estabilidade, isso mostra controle, e isso vai bater diretamente na tua capacidade de agachar. Então, desenvolveria muito pistol e, principalmente, cara, volume, cara. Quanto mais coxa, mais força, mais estruturado tu tiver, melhor. Fechou? Galerinha, por hoje é solamente isso. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa live maravilhosa. Muito legal estar aqui compartilhando esse momento com vocês e ajudando vocês. De novo, se você quiser e tiver interesse de conhecer o Path Rehab, de conhecer um pouquinho sobre o programa, é só comentar aqui embaixo "quero", que eu vou enviar o link para você no direct. Isso vai te ajudar a poder continuar treinando. E se você é treinador, foi um prazer estar aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está no processo. A gente fechou agora a primeira turma do Treinador RX, mas se você quiser entrar na nossa lista de espera, é só comentar aqui embaixo que vai ser um prazer te ter na nossa próxima turma. Fechado, meus queridos, muito obrigado, um prazer inenarrável, tamo junto e até semana que vem. Valeu!